De volta com linha de passe, gols mais bonitos. Vamos rodar aí. Só nacionais. Qual o gol mais bonito, Mauro? Reinaldo. Juca? Matheus Sávio. Matheus Sávio. Jean? Matheus Sávio. Tirone? Matheus Sávio. Tô na dúvida ainda, mas eu vou de Matheus Sávio. Eu não sei ainda se ele... Você acha que foi sem querer e votou? Eu tô indo no gol, que eu tenho certeza que foi de propósito. Né? Eu vou dar uma moral pro Matheus Sávio. Vamos lá. Bruno Henrique tá ganhando com 33%. Eu senti um quê demagógico nesse voto. Por quê? Não no seu. No meu? Não no seu. No de quem? Nem no meu. De quem? Tem mais 3 companheiros aqui. Não, nem deles dois. No Mauro? Não, mas... demagógico no Mauro. Por quê? Por quê? Ele vai excluindo. Ele vai comentarista no voto, né? Comentarista de voto, né? Comentarista de voto, é brincadeira. É um Budsman de voto. Fiscal de voto. Fiscal eleitoral. Fiscal de voto. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nova função aqui no Linha, tá bom. Bruno Henrique, 33%, vai vencendo aí o palmeirense. Por enquanto, você vota lá na nossa hashtag, que é o Linha 14, ou no @linha ESPN. Já que o Bruno Henrique tá ganhando, em Palmeiras aí de assunto, vamos na lata aí do Palmeiras. Vamos nessa? Pra gente começar. Aliás, antes do na lata... Não, tudo bem, depois eu coloco a enquete. Tem uma enquete bem legal também o pessoal participar. Depois da parada da Copa, o Palmeiras... Tirone, melhorou? Piorou? Tá na mesma? Tá na mesma. Tá na mesma. Jean? Tá na mesma. Tá na mesma. Tá na mesma. Tá na mesma. Mauro? Sim, na lata é meio óbvio, né? Pois é, olha só. Deu uma unanimidade aqui. Ninguém acha que o Palmeiras piorou. Já tem gente cornetando barbaridade o Roger, hein? Pra mim também não mudou nada. Tá na mesma o Palmeiras, tá? Tá na mesma. E eu vou lançar uma enquete agora pro Fã de Esportes, pra gente entrar aqui na discussão do Palmeiras envolvendo outras equipes também. Por quê? Tem muita cornetada aí pra cima do Roger, o desempenho da equipe, é verdade. O fato que o Mauro citou aqui de não conseguir segurar resultado, até saiu vencedor no jogo contra o Atlético, mas 2 vezes esteve à frente do placar e permitiu o empate, passa sempre esse sufoco. E a pergunta é quem está convencendo menos. Se é o Atlético Mineiro, que perdeu seus 2 jogos pós-Copa, se é o Grêmio, né, que voltou, venceu o Atlético, mas... De novo, repetindo, com boa parte do jogo contra o Vasco, com um homem a mais, não tirou proveito disso e perdeu para o Vasco, ou o Palmeiras, que apesar da vitória passou sufoco de novo. O Grêmio. Você acha que é o Grêmio? Por uma razão muito simples. O Atlético, Otero, Casares e Roger Guedes. E só. Bremer. O zagueiro também, o Bremer. O Bremer também. Zagueiro também. Mas digamos que esse... Que era tá bom, sim. bem promissor. Sim, mas quer dizer, perdeu 3 caras Fora que fazem sem gol. o Adilson machucado e o Gustavo Blanco que volta só no que vem. O Grêmio não, o Grêmio, pra mim, o Grêmio pra mim perdeu a joia do futebol brasileiro dos últimos tempos. Eu não vou me conformar jamais. E vou ver esse menino brilhar no Barcelona, não tenho a menor dúvida. E lamento que não tenham levado pra Rússia. O Arthur. Mas o Grêmio, cá entre nós, não podia. Lutando pelo título, campeão da Libertadores, tudo. Jogar contra o Vasco em São Januário, com 8.000 pessoas, não era um alçapão. Desde os 31 minutos do primeiro tempo, contra 10, e perder, para mim, é a grande decepção. Não espero mais nada do Atlético. O Atlético vai fazer um campeonato de segurar ali também no meio da tabela. Porque não se pode esperar do Atlético diante desse desmonte do Atlético. A conta chegou também para a irresponsabilidade do Atlético. Achei muito curioso, aliás, e é bom você ter falado disso, tocarmos no Atlético, a entrevista pós-jogo do presidente do Galo dizendo que a CBF é um lixo. Caríssimo presidente, 7 câmeras, né, Cristiano? 7 câmeras. 7 câmeras, 8 câmeras, 9 câmeras. Quantas câmeras foram? Só agora que o senhor descobriu que a CBF é um lixo? O senhor votou no caboclo, não votou, senhor presidente? E agora, porque o árbitro deu uma falta, eu não teria dado, mas também não acho que tenha sido nenhum escândalo ele dar a falta do Ricardo Oliveira. Uma falta no meio de campo, que tá bom, originou o gol lá, mas 2 lances
depois, né? Porque primeiro o Davidson dá de cabeça pro Bruno Henrique, o Vitor sai errado do gol, né? Reclamação ali é que daria um ataque, uma possibilidade de ataque. Bom, pois é, mas eu estou entendendo e eu concordo com você. Mas é por isso que a CBF é um lixo? Não, senhor presidente. Ele é um lixo por sua causa também. Dos seus 19 companheiros da primeira divisão, dos seus 40 da segunda divisão, né? Do presidente da sua federação, dos aros, dos anéis, de todos esses. Não é porque no último minuto o Palmeiras ganhou do Galo, não. Tá? Não me venha com essa, não. É um lixo, sim, mas não pelos motivos. É tão lixo quanto o seu voto na CBF. Ô Jean, quando a gente chega à conclusão aqui que não mudou, e como o Mauro falou, até meio óbvio, né? Não mudou, tá na mesma. Bom, se a gente tem uma expectativa que vem a parada da Copa do Mundo e a tenda dos milagres, né, para os clubes, eles entram na tenda dos milagres, mal ou mais ou menos, e saem melhores da tenda dos milagres. A gente olha um Palmeiras que não mudou, não significa então que decepciona, não tem um quê de... Sabe aquele jogo que você está ganhando, de repente empata no final e sai aquele sabor de derrota? Não dá um sabor meio amargo voltar e não mudar, até com relação a essa instabilidade, que hoje o Marcos Rocha falou, inclusive, em entrevista pra gente de manhã. Perguntei para ele qual era a pedra no caminho do Palmeiras. A nossa instabilidade. A permanência dessa instabilidade não dá esse sabor amargo? Acho que sim, eu acho que a expectativa que havia era que depois de um tempo de trabalho com o Roger nessa interrupção para a Copa do Mundo, o time conseguisse decidir as partidas, porque não acho que o Palmeiras jogue mal, que faça atuações terríveis, que não crie chances, mas continua faltando aquele ímpeto, aquela coisa para resolver as partidas em que, em geral, aliás, sai na frente por conta dessa qualidade técnica. Nesse jogo, inclusive, contra o Atlético, né, ao contrário do primeiro jogo, o Palmeiras já voltou a ter o Dudu, já voltou a ter o Moisés, que, aliás, fez uma partida muito boa, voltou a ter uma boa opção no banco de reservas, que, de fato, não tinha no jogo anterior, né? Então o Johan já estava ali na reserva, ou seja, aquela coisa de também faltar banco, porque vinha faltando nos últimos jogos por conta de lesões e tudo mais, já não acontecia mais, e o Palmeiras continua demonstrando ali a mesma falta de vontade de matar as partidas. É ímpeto mesmo. Eu não acho nem que os jogadores não corram, que não se dediquem, mas assim, a intenção deve ser outra, né? Na hora que você está na frente. A intenção de matar o jogo, de resolver a parada, de continuar jogando no 1-0 como se estivesse 0-0, para aí então, eventualmente, quando você abre 2 gols de diferença, ter uma outra postura, aí acho até que é compreensível, embora muita gente ache 2-0 um resultado perigoso, para um time com... enganoso, né? Com a qualidade que tem o Palmeiras, eu acho que já é uma outra coisa. Mas continua faltando a mesma coisa de antes. Assim, não acho que falte tanta qualidade técnica, porque o time tem boas peças, né? Para mim a questão não é contratação ou não contratação, embora muita gente sempre recaia, né? Acho que certas torcidas começam a se acostumar demais com o mercado, né? Com aquela coisa de contratar jogador o tempo todo, que não param de pedir, né? Não para de pedir, é centroavante, é zagueiro, é volante, é lateral. Acho que não, acho que o problema do Palmeiras, porque você tem que olhar para os seus competidores, né, para os seus concorrentes, o problema não é, evidentemente, elenco, não é falta de qualidade, por mais que tenha perdido um jogador importante como o Keno, o problema é conseguir matar as partidas. E assim, se no jogo contra o Santos o Palmeiras tinha feito 1-0 e não tinha dado muita oportunidade para o Santos empatar e acabou sofrendo o empate no final, nesse jogo foi justamente o contrário, né? Quer dizer, acabou encontrando ali uma vitória no último minuto, numa partida que parecia já fadada ao empate mais uma vez. Então, acho que o que decepciona é justamente você ver que aquela falta de ímpeto em determinado momento, saber controlar o jogo de outra maneira, o Palmeiras continua não sabendo fazer. Sim. O trabalho do Roger decepciona, Mauro? É o seguinte, o Roger é um técnico que ainda não é um técnico que se firmou no mercado para valer, né? É um técnico que, pela carência de bons treinadores, como ele fez um trabalho bacana no Grêmio, mudando até a identidade do clube, né, com relação à forma de jogar, ele se colocou no mercado como um cara valorizado. No Atlético, acabou não conseguindo ir adiante. Não acho até que ele tenha ido todo mal no Atlético, mas chegou um momento lá que não teve continuidade. E aí ele tomou a decisão, que eu acho que... a decisão do técnico de eu só começo no início do ano. Ok, é um direito que o cara tem.
Né? Mas no momento que ele se posiciona assim, tem dois lados. Começa no início do ano e tudo funciona bem, esse é demais, hein? Só começa em janeiro, mas quando pega na pré-temporada, ninguém segura. É só dar jogador bom na mão dele que o time dele voa. Faz a pré-temporada, bacana, prepara tudo, o time tem repertório, tem variação tática, joga bem em casa, joga bem fora, se comporta de diferente maneira, joga fechado esperando no contra-ataque, joga com posse de bola, que timaço, fantástico. Esse é o bom. Aí ele vira o melhor do mundo. Mas o cara, a gente só começa em janeiro, começou em janeiro, tem elenco bom, CT bom, estádio bom, torcida grande, salário em dia. Teve um mês agora na Copa do Mundo, viajou, foi não sei pra onde, lá jogou amistoso, Costa Rica e tal, voltou. E a comissão técnica, até falei isso antes da Copa, a comissão técnica do Palmeiras, a informação que eu tive foi de que ela não achou ruim a viagem com os amistosos, achou que era bom porque era muito tempo sem jogar. Então isso não foi um problema, pelo contrário, né? E o time não decola, o time não anda, é evidente que deixa a desejar, é evidente, está deixando a desejar. O que se espera do Roger é mais do que isso. Inclusive, nas entrevistas ele está indo muito mal. No meio de semana, após o jogo contra o Santa, quinta-feira, ele falou alguma coisa sobre não quer ser o time da virada. Isso. Então que sustente o placar. E ontem o Atlético deu vários presentes. Uma bola recuada no primeiro tempo, onde quase surgiu o gol do Palmeiras, com participação do Juninho. A falha do Juninho foi uma coisa pavorosa, né? Ele é um jogador emprestado, inclusive jogador do Palmeiras. E a falha do Vitor no gol da vitória do Palmeiras. Dos 3 gols do Palmeiras, 2 foram dados pelo Atlético. Dados, faz. O erro do Vitor é um erro incompatível com o goleiro do calibre dele. O erro do Juninho dispensa maiores comentários. Ainda teve mais falhas. Fosse o Atlético ontem um time mais, não diria nem seguro na defesa, um time que não errasse bolas tão primárias, venceria o jogo. Provavelmente venceria o jogo. Então o Palmeiras continua com problemas, deixando a desejar, porque perdeu o Keno. O Keno nem titular absoluto era. É um jogador que sempre entra no time, muda a forma de jogar, funcionava bem e tal, mas não é o Keno, é o dono do time, é o titular absoluto, então não é. Diferente de quando o Gabriel Jesus foi embora, que era o grande atacante do time que foi campeão brasileiro, o próprio Moisés naquela temporada, depois se machucou. Pô, o cara, o melhor meio-campista do time era o Moisés de 16, em 17 ele se machuca. Claro que faz falta. O Keno, eu acho que é um jogador bom para ter no elenco, porque hora titular, hora reserva, ele era uma boa opção e costumava ter um perfil decisivo em muitas ocasiões. Então é um Palmeiras que continua devendo, o Roger continua devendo, é um técnico que ainda não conseguiu se firmar. E o tempo está passando. Ontem foi salvo pelo gongo. O empate ontem certamente teria uma repercussão muito negativa pelo momento do Galo também. O Atlético mexendo no meio time, jogando fora de casa, vindo de uma derrota para o Grêmio, onde jogou muito mal. Ontem já foi melhor. O Galo cometeu ontem erros crassos na sua defesa. Erros individuais. Mas o comportamento da equipe foi melhor do que o do jogo contra o Grêmio, porque foi uma presa fácil, né? O Grêmio dominou, ganhou como quis. 2-0 foi pouco, o Luan perdeu pênalti. Ontem o Atlético foi um time mais competitivo. Acho que mostrou uma evolução de um jogo para o outro, mas acabou pagando caro pelas falhas cometidas por alguns jogadores. E acho que o Palmeiras não jogou bem de novo. Não jogou bem. E o segundo gol é um gol tirado da cartola, né? A falta espetacularmente batida pelo Bruno Henrique. É também um lance individual, né? Sim. O cara pegar e bater a falta daquela maneira ali, porque a coisa não estava indo. Não estava indo e continua problemático. E acho que o Roger precisa encontrar um caminho. Porque a cobrança em cima dele é mais do que natural, por tudo que eu falei. Tem elenco, tem CT, tem estádio, tem torcida, tem salário em dia, os jogadores ganham bem, tá tudo ótimo. Agora o Dudu ia embora, segurou o Dudu, não foi embora, né? Ao contrário do que aconteceu no São Paulo, porque o Dudu tem contrato em vigor, diferente do glorioso Militão, que vai acabar o contrato, então o São Paulo está na sinuca de bico. O Dudu não. O Palmeiras falou, não vou vender, ainda enfraqueceu o Atlético empurrando o artilheiro do campeonato lá para a China, o Roger Guedes. Jogaria ontem, talvez, né? Qual seria o destino do jogo não fosse o próprio Palmeiras empurrar o Roger Guedes para a China? Sim. O que teria acontecido ontem? Tirou a peça do e mais, deu o Juninho para jogar no Atlético. E o Juninho errou no lance do gol. Olha só. Foi a troca. Olha a gente joga com o Marcos Rocha, vocês jogam com o Juninho. Olha o mercado. Olha o que o mercado fez. O Atlético na redação já inconformado antes do jogo com essa decisão do Atlético depois de tudo que aconteceu. Permitir que o Marcos Rocha jogasse para poder utilizar o Juninho. Imagina depois. Eu pensei muito nesse atleticano com 4 minutos de jogo que ele estava imaginando ou dizendo naquele momento. Atleticano aqui dentro? Temos. Vários. Lá vai o Ju. Senta-se, não responderei essa pergunta, Ju.
É mesmo? Vários. Atleticanos e atleticanos. Uma república do Galo aqui. É uma mesmo? República do Galo na redação. Isso é verdade. Tem muito. Por acaso, até livros já escreveram a respeito? Já, inclusive. Tem isso também. Inclusive. Tem futuros escritores também vão aparecendo. Grêmio, Palmeiras ou Atlético Mineiro? Palmeiras é quem está convencendo menos? Ou? Até pela expectativa gerada. Acho que é o Palmeiras. Acho que essa folga da Copa, o Palmeiras voltar igual, que foi a nossa unanimidade ali no coisa, eu acho que é uma decepção. Aconteceu um negócio curioso. Quando, no ano passado, ano retrasado, né? Começaram o ano, Rogério Ceni no São Paulo, Carille, ano passado, Carille no Corinthians e o Eduardo Batista no Palmeiras, ficou uma competição velada ali. O sucesso de um ia atrapalhar, ia minar o trabalho dos outros. Sim. Porque não dava para todo mundo ter sucesso, né? Pois é, e foi o que aconteceu. Rogério Ceni caiu, o Eduardo Batista caiu, o Carille vingou. Eu acho que essa parada da Copa tem um pouco isso. Porque os times estão olhando, mas o time tal lá parou a Copa e melhorou. Olha como tá jogando. Sei lá, talvez o exemplo seja o São Paulo. Parada da Copa aí, tudo bem que são 2 rodadas, mas o time do São Paulo tá jogando. Por que o Palmeiras não tá jogando? Teve um mês inteiro parado, recuperou jogadores, o time é muito forte, o elenco é muito forte. Por que não está jogando? Não deveria estar jogando depois de um mês parado? Sim. Né? Então eu acho que tem essa questão. Acho que o olhar para os outros, assim, para quem por um acaso esteja indo bem, vai fazer mal, inclusive, para o Palmeiras, que volta igual ao que ele estava. E eu acho incrível um time com o elenco que tem o Palmeiras não ser um time que não é subjugar todos os adversários. É muito difícil que alguém faça isso num campeonato como o brasileiro. Mas que tenha superioridade o tempo todo. Que tenha jogos mais tranquilos, que não empate com o Ceará depois está ganhando 2-0. Ceará último colocado, ou que não resolva o jogo contra o Santos, um jogo que estava no primeiro tempo escancarado para o Palmeiras resolver e não resolver. Ontem foi diferente, eu achei. Ontem até porque o Palmeiras não criou tantas chances. Mas o Atlético, também estou com o Mauro, não achei que jogou mal o Atlético. Não. Falhou defensivamente, e aí o Palmeiras venceu. Mas eu acho que o Palmeiras deveria fazer mais. O Roger deveria fazer mais, sobretudo com esse tempo. Ontem eu achei que teve uma evolução anímica. Eu achei um time mais de pegada do que contra o Santos e contra o Ceará. E aí acho que teve uma atuação individual que não tinha tido no jogo anterior, que foi o Moisés. Que é um cara Sim, é verdade. Que é indiscutível. Muda muito. Você pode discutir se vai jogar Lucas Lima, Johan, Scarpa e tal, mas você não vai discutir. Falando em atuação individual, é um cara que eu sempre defendi, acho muito bom jogador, mas o Felipe Melo me parece um jogador em fim de carreira que está ficando lento. E para ele fazer esse trabalho de proteção à zaga, ele tem chegado atrasado toda hora. Gozado, né? Errado bastante. Eu acho que o primeiro tempo dele contra o Santos beirou a perfeição. E depois, segundo tempo, desapareceu. Eu acho que é um ponto. Contra o Galo, em nenhum momento. Eu acho que é um ponto importante. O jogo de futebol é coletivo, claro que é coletivo, mas ele tem uma função em campo que é muito relevante. Talvez ele seja uma zaga que é lenta, uma zaga jogador que não pode jogar 2 vezes por semana. Eu acho que é um olhar que deve se ter. Talvez com o Moisés, que é um jogador que consegue chegar na frente, consegue ajudar bastante, melhore. Esse é uma pena ter machucado, porque esse era jogador para estar na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Você citou aí o jogo contra o Santos, e hoje o Santos anunciou a demissão do Jair Ventura, né? Portanto, o Ricardo Gomes está lá? Ricardo Gomes está lá, estava na coletiva. Participou dessa decisão. O Ricardo Gomes... É muito curiosa a coletiva com o Pérez e com o Ricardo Gomes. Porque o Ricardo Gomes, naquele jeito educado, polido dele, foi questionar Dorival e Levir. Gente, não tem mais condição de Dorival e Levir. Dorival recentemente, né? Levir culpa a passagem para se esquecer no Santos, mas perguntaram. E ele, muito educadamente, falou assim, bons nomes. Aí o presidente do Santos vira, ainda brinca, fala, mas errou, falou pro repórter. Ou seja, não é nenhum dos dois. Aí o presidente do Santos fala, olha, precisávamos de resultados, de desempenho e tal, papapá. O Ricardo Gomes se coloca na coletiva de uma forma que o cara que estava segurando o Jair. E estava mesmo. Ele não queria demitir o Jair.
E aí ele se coloca da seguinte forma, vamos analisar agora para que o próximo não passe por essa situação, etc., porque esse negócio de troca de treinador é totalmente contrário a esse negócio de troca de treinador. Treinador que foi e passou por isso, inclusive. Né? Então, assim, a diretoria do Santos, que está primando por não falar a mesma língua, mesmo o pessoal de situação não fala a mesma língua, a confusão que está dando demonstrações, inclusive na coletiva, né, de que tem um indo um pouquinho por um lado e outro indo por outro, né? Quando tem um pensando de uma forma, o pensamento do Ricardo Gomes, de repente, é outro. Espero que eles tenham pelo menos o mesmo pensamento com relação ao treinador, porque aí começa a vir vários nomes. O time que faz questão e tem essa obsessão cega, inclusive, por esse DNA ofensivo, porque eu acho que é uma obsessão cega, quando você tem peças para fazer isso, maravilha, e você tem que saber como fazer isso, né? Parece que o time se sente pressionado, o treinador se sente pressionado, o Jair estava pressionado e estava fazendo errado, essas coisas do DNA ofensivo. Não poderia ser o Zé Ricardo. Ou o Zé Ricardo, então, é o cara do momento porque o Santos não consegue se armar defensivamente, é uma bagunça. Mas o Zé Ricardo não é o mesmo perfil do Jair, não. Então. É diferente. Aí eles querem o Abel, que é outro perfil. A comparação é rasa e simplista de Zé Ricardo e Jair mesmo. Não é, não. E não é. O Jair se notabilizou por um Botafogo que jogava muito trancado, jogava em contragolpe, era um time que com limitações técnicas maiores do que as que o Santos eventualmente tem. Sim. O Zé Ricardo, no seu melhor momento no Flamengo, o time tinha posse de bola, o time trabalhava trocando passe e tinha uma defesa que tomava poucos gols. Quando ele teve seu melhor momento, foi assim, diferente do Jair. Acho que bem diferente do Jair. Eu acho que são dois treinadores diferentes. Exatamente. Agora, você quer um time que... A única coisa em comum é que eles viraram técnicos de times grandes de Série A ao mesmo tempo, praticamente. Exatamente. Só isso. E são jovens e tudo ali, os caras mais ou menos com a mesma idade. Sim, sim. Você acha que o Zé Ricardo seria uma boa pro Santos? É um bom nome? Você tem o que aí no mercado? Abel Braga. Que parece que não quer... O Abel Braga, parece que a informação é que ele não quer assumir nada agora. Dorival de novo. O Cuca é caríssimo. Dorival outra vez? Dorival é andar para trás. Eu acho que a grande questão do Zé Ricardo, o único problema que eu vejo no Zé Ricardo é a dificuldade que o Zé tem de colocar os garotos para jogar. Foi assim no Flamengo, foi assim no Vasco. O Ricardo agora está jogando, o zagueiro do Vasco. E o Paulão foi embora, né? E o Santos basicamente é isso. Então, o Santos precisa sempre colocar os garotos para subir. Isso aí é a política do clube. É só esse ponto que me chama a atenção. A informação que eu tenho é que são 2 nomes, ele é um deles. Isso. Né? O outro nome, não sei qual é. Tem vários aí sendo chutados, não vou falar porque eu não sei. Eu sei que o Zé Ricardo é um dos nomes que o Santos pretende e acho que pode ser uma solução, até porque não é um técnico em tese tão caro. Sim. E que acabou não saindo, né? Estava para receber proposta de fora também, não aconteceu, está por aí. Pode ser interessante. O Santos tem jogadores chegando, o Santos tem um elenco que dá para fazer alguma coisa boa ali. Tem bons jogadores. Agora, a grande questão que eu acho é o seguinte, vi muita gente falando, por que ele não manda embora antes da Copa para colocar outro? Aí eu acho que não tem muita saída, vem cá. Você manda antes da Copa, viu? Contratou, não acredita no técnico, já mandou embora antes da Copa. Aí se o outro dá certo, legal. Mas se o outro não der certo? Pois é. Por que mandou embora antes da Copa? Se desse um mês ao Jair, hein? Esse time estava voando. Não existe uma receita pronta. O fato é que o Jair, no jogo contra o Palmeiras, aquele time que ele montou, não dá, gente. Ficou um mês inteiro para colocar um time com Sacha, Gabriel, que é o nosso Santos Gabigol, Rodrigo, menino, que vai para o Real Madrid, e o Bruno Henrique. Os 4 juntos. Aí, nesse jogo agora, não teve o Rodrigo e entrou o Jamota, né? Isso. Aí deu uma equilibrada maior, mas... Estava olhando, até publiquei no Twitter lá o mapa desses 2 jogos, o mapa de movimentação, o mapa de calor do Santos. É um buraco no meio campo. É um buraco mesmo, assim, um vazio. A bola não passou por ali. No máximo, ela passou pelos lados. Estranho, entendeu? Não entendi o que passou na cabeça do Jair depois de um mês treinando, sabendo, eu vou enfrentar o Palmeiras depois da Copa do Mundo. 4 dias depois da final da Copa, eu tenho o Palmeiras no Pacaembu. E a preparação resultou numa escalação maluca. Sim. Talvez um 4-2-4, porque os 4 são atacantes. Nenhum deles é daquele cara que joga pelos lados, mas que volta. Não, são atacantes. O Sacha joga até de centroavante. O Rodrigo, o menino, é atacante. O Gabigol joga de centroavante, segundo atacante. E o Bruno Henrique, idem. Todos são jogadores de definição. E ele montou esse time. Eu acho que ali o filme dele ficou bem queimado. E o jogo de ontem horroroso, né? Com a Chapecoense, que também teve baixas e tudo mais. O 0-0, acho que acabou resultando na saída dele. Certo, errado, é uma outra discussão. Mas eu não consigo entender se existe uma receita. Não vejo essa receita. Até porque, sabe, Mauro, manda embora antes ou manda embora depois. Eu acho também, sem querer que defender dirigente nenhum, mas que o técnico também, cara, teve um mês para trabalhar. Claro. Aí quando volta isso aí,
E também tem que ser questionado, porque como os dirigentes são sempre trapalhões e fazem muitas lambanças, salvo raras exceções, a gente às vezes acaba preservando incompetência ou equívocos de técnicos, que também erram muito. A gente falou agora do Roger, não queria o começo do ano, começou, e aí? Até agora não está bom, né? Agora o Jair ficou um mês treinando, é isso que você tem para apresentar? E nos amistosos onde o Santos não conseguiu nem fazer gols, ou um gol sequer, o discurso era, mas são amistosos. Discurso do Jair. Os amistosos, sim. Tudo bem. Agora, mas já tinha disso. Agora só uma coisa. Me dá uma profunda pena pensar uma conversa do Ricardo Gomes com o senhor Pérez, isso me dá. Como é dura a vida do profissional de futebol, né? O profissional competente, o profissional responsável, o profissional Eu temo pelo futuro do Ricardo Gomes no Santos Futebol Clube. Eu também temo, claro. Eu temo de qualquer verdade. Pessoa que esteja ao lado do Pérez, a não ser aqueles que mamam ali. De verdade. O problema do Santos acho que é esse, que as escolhas de demissão, de manutenção de técnicos, elas são muito mais políticas do que técnicas em geral. E tem questão política no Jair também. Sim. Tem, viu, Jean? Tem. Claro que o mau desempenho, não evoluiu, tudo isso foi levado em conta, realmente não dá pra gente ficar defendendo muito o Jair, aqui é difícil. Não dá, o trabalho foi bem ruim. O que o time poderia oferecer realmente é muito mais, a gente imagina que é muito mais do que isso pelo nível do... Se compara com o elenco que ele trabalhou no Botafogo... exato. E tem muito mais material humano. Massivamente, inclusive, assim, jogadores com muito mais qualidade à frente. Agora, daí você ter alguma... trabalham bem na escassez, né? Tem isso. Mas tem elemento político, sim, eu sei porque eu fui me informado. Claro que tem elemento político, o presidente sendo pressionado. A história do impeachment bate e volta, aí tem mais assinaturas, volta de novo e tal. Ele estava sendo pressionado, inclusive, a resolver isso. Não dá para ficar o Jair sendo pressionado. Tirar o Jair, enfim. Agora, aquela pergunta que está na tela ali, né? Acho que pressiona o Paquetá. Pode ser. Que está agora chegando no Botafogo, fez 2 jogos, o Botafogo teve incrível, o tempo quase todo em cima do Corinthians, finalizou 22 vezes e perdeu por 2-0, de fato, como justo jogo, o placar foi bem mentiroso. Contra o Flamengo, tomou 2 gols no começo, para mim falhas graves ali, do Luiz Ricardo na marcação, do Jefferson, que se contundiu, infelizmente, mas que para mim errou nos 2 gols. Primeiro gol, não pode tomar um gol daquele, né? Não. A bola faz uma curvinha, cai em cima dele, ele devagarzinho, o goleiro, ele estava mal posicionado. E o outro gol, que ele demorou a reagir, quando ele vai, o Paquetá já chegou na frente e acabou que ele ainda deu o azar de se machucar. Mas são 2 derrotas do Marcos Paquetá, que está tentando fazer o time jogar. E se o Jair volta do Botafogo, a gente sabe o que acontece. Ele vai endurecer o time imediatamente, voltar para a receita antiga, e o Botafogo pode, daqui a pouco, começar a precisar de pontos. Porque a posição do Botafogo no campeonato não é uma posição confortável. Né? E é um time que passou por muitas mudanças aí de elenco. Então, a pergunta que está ali na tela, eu acho que imediatamente ele pode significar uma pressão em cima de qualquer técnico do Botafogo. Sim. Né? E o Botafogo já perdeu um técnico que foi embora porque quis, no caso, recebeu uma proposta lá do mundo egípcio, como disse o mundo egípcio. Né? O Roberto Valentim. O mundo egípcio, aliás, é o do Pirâmides, não é? Isso. Exatamente, é o Pirâmides, ele vai trabalhar com o o mundo egípcio com dinheiro saudita. Isso. É todo mundo árabe, né? É uma beleza. Vou pro intervalo, o Botafogo está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Voltamos já. Santos a 1. Santos a 1. O tempo é curto, mas vale, hein? Amanhã a FIFA vai divulgar a lista dos 10 melhores para concorrer ao prêmio de melhor do mundo, etc. Depois tem o grupinho de 3, né? Seleta o grupo de 3, mas a lista dos 10 sai amanhã. E a nossa enquete vai para o ar agora, é a seguinte: Neymar estará entre os 10 finalistas para o prêmio de melhor do mundo? Sim ou não? Ai da FIFA se não estiver capaz do Neymar pai ir lá estapear o presidente Infantino. Sem dúvida. Porque ele é muito poderoso, é uma pessoa de firmes convicções. Um doce de pessoa, uma flor. É uma flor de... Trata os jornalistas assim com a maior delicadeza, principalmente mulheres. Camila Matoso que eu diga. Isso, olha, eu, se fosse a FIFA, punha o Neymarzinho ali entre os 10 para evitar problemas com o seu Neymar pai. Mas acho que, embora... Entre os 10 ele está. Embora o fracasso na Copa e tudo mais, acho que entre os 10 ele está. É um jogador... Né?
Na minha lista hoje... A gente vai fazer um exercício aqui. O Griezmann está na frente. Ok. O Hazard está na frente. Mas você vai conseguir 10 caras? Ele estará, porque esse prêmio, inclusive, é um prêmio que, em geral, coloca os jogadores mais famosos, né? Que atuam nos grandes clubes mais mediáticos e tudo mais. Mas vou falar uma lista aqui, rapidinho. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, Messi, 2. Mbappé, Sim. Salah, Sim. Hazard, Sim. De Bruyne, Sim. Griezmann, Sim. Pogba, Sim. Kanté. Modric. O Kanté, sim. Você não pôs o Modric, né? Vai chegar. Sim. Modric, Varane, campeão da Champions. Sim. Só que não vou por Rakitic também. Sim. Aqui a gente tem 12 jogadores sem o Neymar. Eu acho que assim... Você não pôs nenhum goleiro. Não pôs nenhum goleiro. Olha que tem goleiro para pôr. Mas pode pôr o Courtois, por exemplo. Mas assim, eu acho que ele estará. Em que pesa a Copa do Mundo, o Neymar teve um primeiro semestre horroroso, assim, ano, enfim. Não teve. Temporada. Machucado. Não, sim. Machucado e o que ele fez? Ele não colaborou para o título francês do Paris Saint-Germain? Não, só no começo. Não foi no final. Isso. Não esteve no jogo quando ele machucou, o time já era campeão, praticamente. Não, ele foi eleito até o melhor jogador do campeonato francês. Acho que ele jogou mais do que o Mbappé na Liga Francesa. Agora, aí você tem que balancear exatamente o peso de uma Copa do Mundo, porque certamente não teríamos tantos franceses nessa lista. Eu imagino a cerimônia da FIFA. Então, A cerimônia da FIFA, digamos que se os 10 entrassem, ele entrando, rolando. Não, acho que assim, ele vai estar, e não é nenhum absurdo ele estar. Acho que também, vamos ser justos, não é absurdo nenhum ele estar na lista dos 10 melhores, talvez deva estar. Mas acho que assim, eu elenquei esses 12 jogadores para mostrar que também, se ele não estivesse, não seria absurdo nenhum. Porque não é nenhum absurdo achar que esses 12 caras aqui jogaram mais do que ele. O Rakitic acho que não, na verdade. O Firmino jogou mais do que ele. Você esqueceu é verdade, jogador aí. O Iniesta jogou mais do que ele na temporada. A temporada do Marcelo foi melhor que a do Neymar. O Neymar. Casemiro jogou melhor do que ele na temporada. Tem mais jogador, mas dá pra subir para Agora o Arnaldo tá lá mandando mensagem. Casemiro, entendeu? Que eu acho não. Os do Real Madrid, se você considerar. Então, o Messi é o Messi. Esse prêmio é Vamos combinar. O Messi é o Messi. Você gosta, né, Mauro? Coisa chatíssima. O Messi é o Messi. Ele teve uma temporada espetacular. Faça meu favor. Então, não, mas é que assim. Eu paro do pressuposto que duas vagas da lista de 10 espanhol teve. Ele foi essencial. Ele foi essencial no título espanhol. Não, tem razão. Um prêmio que o Parreira vota. E esqueceu de votar, né? Eu li hoje que, sei lá, recebeu o link para votar, mas quando viu já tinha passado do prazo, não votou. Teve isso. Ali em algum lugar hoje. O Neymar perdeu um voto. Sim. Certamente. Mas se o Parreira vota, você acha que o Parreira tem condição de votar para escolher mas alguma ele coisa? é da comissão da FIFA. Não, mas ele, o Parreira, o cara do 7-1, entendeu? Cada entrevista que ele dá uma sem pé nem cabeça. O colégio eleitoral tá nesse nível. Parreira, tudo campeão do mundo, tudo lá atrás, no passado. Dá para levar isso a sério, né? Muito marketing. Acho que isso não acrescenta nada para o futebol. Acho que esses concursos são uma chatice. Servem só para tirar o foco do jogo, que é o mais importante, para falar de prêmios individuais, de egos, de jogadores que são primadonas, sabe, vaidosíssimos, e esse secto de lambibotas e de puxa-saco que andam atrás deles. Xeleléus. O fato é que os jogadores passaram a agir pensando nisso. De acabar esse negócio. Isso é verdade, pensando no prêmio. De acabar. E a gente dá muito espaço para essa porcaria. Uma porcaria. Só serve para colocar o futebol, o jogo, que é a nossa paixão em segundo plano, para falar de prêmios individuais, de jogadores, alguns que só pensam nisso e não querem jogar, jogam. Entendeu? Então é isso. Aí quem é que vota? O Parreira vota. Eu não acho que o Parreira tem hoje condição de avaliar nada. Nas entrevistas que ele dá há algum tempo, há alguns anos, eu não consigo ver no Parreira um conteúdo, um acompanhamento de futebol, um entendimento de futebol atual para apontar quem é o melhor. Quase tudo que ele fala me choca de tão desconectado que é daquilo que eu vejo, pelo menos. Então eu devo estar maluco, talvez eu esteja maluco. Né? Então, só para usar um exemplo. Né? E imagina a quantidade de outros nomes de grife, mas que vota-se, né? Então, aparecendo o nome do Neymar e tudo, eu não acho nada surpreendente, embora nessa lista do Jean, eu acho que ela é definitiva. Ele não jogou futebol nesse período para pleitear rigorosamente nada com relação a prêmio individual, a ficar entre os 10, entre os 5, embora eu ache isso uma grande chatice, repito, eu não gosto e me incomoda profundamente a maneira como isso toma espaço na mídia e a gente deixa de falar do jogo.
Falamos menos do jogo e mais de prêmios individuais. Futebol é coletivo. Ninguém vai no estádio para ver um cara sozinho fazendo embaixadinha. Senão aquele menino do Atlético Mineiro lá dos anos 80, lembra? O Galo, eu esqueci o nome do Ricardinho. Ficava dando volta no campo fazendo embaixada, mas nunca jogou futebol profissional, porque ele não era um jogador de futebol, ele era um malabarista da bola. Sempre para prêmio individual, pô, não, os caras fazendo embaixadinha, né? Controle de bola, o Foquinha lá, o Kerlon pode voltar também, e vambora. O futebol é outra coisa, muito mais rica do que um desfile de caras querendo prêmios para botar aqueles ternos esquisitos lá, aqueles de bolinha, não sei o quê, e levantar aquela tacinha lá no final. Daniel Alves. Entendeu? Né? Não, o Messi levou uma vez. Mas os caras que têm dominado Chatíssimo. esse prêmio nos últimos anos, indiscutivelmente enriquecem o futebol, sim. Mas não por isso, pelo que eles fazem em campo. Sem dúvida. Esse prêmio você encheu o saco. Sem dúvida. O que vale é o que eles fazem em campo. É isso. Messi, Cristiano Ronaldo, os seus Blue Caps, é o que eles fazem em campo. A gente não está falando de nenhuma aberração de quem vai ganhar é o fulano porque é um cara super individualista e egocêntrico e tarará. Não, mas o Cristiano Ronaldo até pode mas ser. o comportamento acaba ficando muito pautado por essa premiação. É isso que eu acho incrível. Eu acho que, assim, a gente até... Se fosse uma premiação mais científica, já, entendeu? Então, por exemplo, o que o cara fez? Vamos estabelecer pesos. Falar, Mauro, acho que a gente não precisa nem ser conquistas, vitórias e tal. Aí você tem... Não, é tudo assim. Os caras votam. Eu falei, que? Parreira vota. Fora que tem os votos. Fora que os caras do time votam, por exemplo, os caras do Real Madrid. Parreira falou que o Brasil que deu certo é a CBF. E ele vota nesse negócio, gente. Olha o colégio eleitoral, o nível da coisa. Agora a gente voltamos a ter a divisão do prêmio da France Football, que é um prêmio, acho que, para mim, mais valioso. Ele é um prêmio que, de fato, premia o melhor jogador da temporada. Eu nunca entendi a France Football ter se associado à FIFA. A FIFA, e de fato, enfim, agora voltou, né, a ser separado. Porque, evidentemente, isso mexia com a independência editorial da revista. Foi estranho mesmo. Imagino que, enfim, estamos falando de questões financeiras, tanto que o acordo não se deu agora por questões financeiras. De qualquer maneira, eu acho que... para a história, porque no fim esses prêmios eles acabam sendo legais para quem dá o prêmio. Não, e acho que assim, depois fica um registro histórico. Hoje é legal você pegar o prêmio a lista de premiados da France Football e olhar o ano em que o EA ganhou esse prêmio. Isso é mais relevante, que te dá uma dimensão do que certos caras que talvez não sejam hoje tão lembrados foram à época. E acho que o prêmio da France Football faz isso muito melhor do que o prêmio da FIFA. O prêmio da FIFA não tem essa capacidade, embora, evidentemente, em boa parte da existência dos dois separadamente, a gente tenha tido e volte a ter agora Messi e Cristiano Ronaldo. Aí não tem jeito, quer dizer, os caras são tão absurdos, são tão fenomenais, são tão fora da curva, que eles acabam monopolizando tanto um quanto o outro. Mas você vai ver que, assim, no momento que a gente já não tiver duas unanimidades tão grandes, assim, dois caras tão destacados em relação aos demais, a gente vai voltar a ter aquilo que teve durante muito tempo, que é o prêmio da France Football sendo entregue para o melhor jogador da temporada e o prêmio da FIFA sendo entregue para aquele que fez mais barulho, mais famoso, que vestia a camisa maior. Claro, sempre tendo um nível mínimo de qualidade. Intervalo e a gente volta já para ver o nosso padrão de qualidade com palpites. Meu Deus, eu fui muito bem na última. Palpites. Não percam a oportunidade de votar, hein? Vamos lá, hein? Fluminense e Palmeiras. 1-2. 1-1. 1-2. 2
Um pouquinho a gente volta. Esses foram os 10 jogos já? Já.